Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A partir do versículo 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Poder tomar vossos assentos. Meus amados, quero nesta noite partilhar esse texto, a palavra do Senhor que nas horas nós lemos, a nobreza dos berianos. A nobreza dos berianos. Quem eram os berianos? Berianos eram uma comunidade de judeu que vivia durante o primeiro século depois de Cristo em uma pequena cidade no norte da Grécia, especificamente na região da Macedônia. A cidade em que residiam era chamada de Bereia, por isso que deu o nome Beriano. Bereia ficava distante de Tessalônica, em torno de 90 quilômetros. Hoje, atualmente, Béria, na Grécia. Paulo e Silas fugiram para lá, para aquela cidade, de noite, devido à perseguição que sofreram ali em Tessalônica. Quando Paulo e Silas chegaram ali em Tessalônica, a Bíblia diz que eles ficaram ali por 3 sábados, ministrando nas sinagogas. Sinagogas eram onde reuniam os judeus. Se tivesse 10 homens, ali fundavam uma sinagoga, e todos os sábados reunia ali. E Paulo, como judeu, da tribo de Benjamim, ele tinha acesso, e ele ministrou ali por 3 sábados, e muitas vidas se converteram. Judeus se converteram, mas um grupo de judeus, eles excitaram ali, cheio de inveja, se levantaram contra Paulo e Silas. E eles tiveram que ser tirados ali urgente. Eles foram na casa de Jason, que era parente de Paulo. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 16, versículo 21, quando Paulo manda ali a saudação, ele menciona Jason como um dos seus parentes. E ali tiveram que tirar às pressas de Tessalônica Paulo e Silas. E eles andaram esses 90 quilômetros quando eles chegaram ali em Bereia. E obedecendo a ordem de Cristo, porque quando o Senhor Jesus ele mandou os discípulos, Mateus 10 e 23, a parte A diz: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Com a ordem do Senhor Jesus, quando o discípulo sofresse perseguição, mudasse para outra. Às vezes, imagino que tem líder que chega num lugar e ele sofrendo perseguição, mas não quer sair do lugar, né? E aqui era a ordem de Jesus, é para ele sair. Mas é evidente que Paulo e Silas não fugiram apenas com o intuito de achar abrigo mais seguro. Não. O coração dos 2 servos de Deus
estava tomado também da segunda parte da ordem de Cristo, que diz: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, Mateus 10, 23, ele estava exatamente cumprindo essa ordem do Senhor Jesus. A chegada de Paulo e Silas em Bereia foi um momento significativo, pois representava uma continuação de sua missão de disseminar o Evangelho e estabelecer comunidade de fé nas cidades por onde passava. Estava aqui na sua segunda viagem missionária. Eles já tinham passado por Filipe, quando entrando já na Macedônia, quando aquele homem clamava aquela visão e direcionado pelo Espírito Santo, chegaram na cidade de Filipe. Dali vieram para Listra, sofreram perseguição. Os irmãos sabem que lá em Filipe eles foram açoitados, foram presos, simplesmente por causa da libertação de uma jovem que era um canal de negócios dos homens daquela cidade, porque adivinhavam, e eles pagaram o preço, mas não desistiram. E Listra sofreram também a mesma perseguição. E aí agora Tessalônica também, e agora em Bereia eles foram bem recebidos naquela cidade. Bereia foi uma parada importante na jornada deles, e eles foram recebidos de forma acolhedora pelos bereanos. Bereanos eram judeus, mas diferente daqueles que estavam ali em Tessalônica. Parte deles, claro, que sempre em uma comunidade evangélica, sempre quando há levante, não é toda a igreja. Sempre tem os remanescentes que permanecem fiel. E tem aqueles que receberam a palavra. Estes foram mais nobres por causa de suas atitudes. Ou seja, foram mais nobres do que aquele de Tessalônica. A nobreza é a qualidade de se possuir característica e propriedade de ordem muito elevada. É superioridade de mente e de caráter que impõe excelência e mérito moral e energético. Isso significa a palavra nobreza. Os bereanos eram mais nobres porque receberam a palavra com disposição. E a palavra de Deus é necessária que ela seja recebida com disposição. Olhando aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 13, diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Eles recebeste a doutrina de Deus como algo produzido não pelos homens, mas como vindo do próprio Deus, sendo nós apenas seus mensageiros para declarar o que ele nos tinha revelado anteriormente, ou seja, aquilo que está revelado na palavra do Senhor. Nós não precisamos, amado, de uma nova revelação, E tem alguém buscando atrás de nova revelação. O que tem revelado na palavra do Senhor é o suficiente para nosso crescimento, para o nosso elevo, para o nosso amadurecimento espiritual. Não precisamos acrescentar nada o que está aqui na palavra do Senhor, pois essa doutrina, sob o poder e a influência do Espírito Santo, tem operado poderosamente, enchendo-nos de luz, vida e santidade. Então é essa palavra que eles receberam, a doutrina. E diz no versículo 11, parte B, diz assim: examinando
cada dia as Escrituras. Se a pregação do próprio Paulo em Bereia deveria ser submetido a provas das Escrituras, quanto mais devemos confrontar todas as doutrinas do século XXI com a Bíblia. Porque o século XXI, meus amados, tem cada coisa hoje na rede social que você precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor para você não ser persuadido. Que lá está uma facilidade para ser crente que eu nunca vi na minha vida. É proibido. Venha como está e permaneça como está. E nós pregamos um evangelho que ele é transformador. Um evangelho que transforma a vida. Mas é preciso nós confrontar com o que está nas Escrituras. Se o povo era nobre em aceitar as doutrinas da igreja primitiva, confrontando-as com as Escrituras, ou seja, aquilo que estava no Antigo Testamento, quanto mais nobre é aceitar as doutrinas da igreja moderna, confrontando-as com as Escrituras. Nós precisamos ter o cuidado. A palavra nobreza espiritual se caracteriza pela sensibilidade e pela receptividade das realidades espirituais. Isto faz nos lembrar da parábola do semeador e da terra boa, de que Jesus ele falou. Interessante que ele falou que a palavra, a terra, os semeadores, que a terra era boa. A semente da palavra de Deus, sempre ela é boa. A palavra genuína, ela é sempre boa. Mas nem sempre é capaz de produzir bom fruto. Por quê? A perversidade humana pode anular os efeitos tensionados pela palavra. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, e o versículo 23, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Ela caiu na boa terra, ela não foi distorcida, ela vai produzir fruto. Um vai dar 100 por um, outro 60 e outro 30, mas vai ter colheita, vai produzir fruto. Qual a maneira de se examinar a Bíblia? Porque eles lá tiveram cuidado. Tudo que Paulo pregava, ele não tinha a facilidade que nós temos hoje. A facilidade que nós temos hoje de navegar na Bíblia, mas só 1400 e pouco, foi que nós tivemos um exemplar, Gutenberg, não é isso? Foi o primeiro que imprimiu o impresso da Bíblia na Alemanha. Mas naquele tempo era rolos, ou de pele de animal, ou de papiro, casca de madeira. E eles navegavam no Antigo Testamento, que estava ali, para comparar com o que Paulo estava falando, porque Paulo anunciava Jesus. Tem muitas coisas, uma pessoa anunciando tanta mensagem, e Paulo nos deixa um exemplo, que a preocupação dele era de anunciar Cristo. Lá em Tessalônica, ele anunciava que o Senhor Jesus Cristo, ele havia vindo, ele tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele era o Messias. Aí muitos acreditaram, nobreza da cidade acreditaram, mas os judeus, tem uma parte que não aceitaram a palavra. Já que em Bereia, eles ouviam a palavra, eles procuravam entender, pois ia entender, comparar se realmente o que ele está falando. Primeiro, para nós examinar a Bíblia, precisamos estar atentamente. Porque acontece, nossos dias, que havia uma pessoa que participou de uma festa, e aí quando chega, quem foi que pregou lá? Para não ser nem quem foi que pregou. Está certo que foi poder de Deus. Eu não acredito num poder sem a ministração da palavra de Deus. Primeiro nós precisamos entender a palavra. Atentamente. A atitude dos bereanos em relação à pregação de Paulo e Silas é caracterizada por uma combinação única de mente aberta e discernimento. A mente aberta
para receber a palavra e discernir aquilo que estava ministrando, recebendo a palavra do Senhor. Porque aí as pessoas, não, tudo foi a palavra de Deus. É igual aquele que fala por aí, toda religião leva ao céu, né? Não, toda palavra vinda é de Deus. Não, precisamos saber o que está sendo ensinado, se ela não está sendo distorcida. Então precisamos ter o discernimento. Eles receberam a palavra com toda avidez e expressaram um desejo sincero de compreender e aceitar a mensagem do Evangelho. Porque ela só produz transformação, mudança, se ela encontrar guarida no nosso coração. E só pode ministrar o templo se ela não encontrar guarida no coração, de nada adianta. Não tem transformação de vida se a palavra de Deus não encontrar guarida no nosso coração. Porque é tendencioso, às vezes uma mensagem, alguém disse, se fulano estivesse aqui para ouvir, né? Ele terceiriza o ouvinte da palavra de Deus. Se alguém estivesse aqui para ouvir essa palavra, ou uma mensagem, ou dá um jeito de aquela palavra chegar até fulano, que ele precisava ouvir. Não, mas a palavra é para nós que precisamos ouvir e entender ela. E o Espírito Santo faz isso na nossa vida. No entanto, eles não aceitaram cegamente o que lhe foi ensinado, mas adotaram uma postura de questionamento e avaliação cuidadosa. Esse questionamento não é para contradizer com alguém, criticar alguém, não. O propósito dele não era esse. Eles queriam saber se realmente havia aquilo que Paulo estava ensinando. E Paulo estava ensinando no Antigo Testamento, e eles estavam comparando. As Escrituras têm verdades inesgotáveis que se descobre uma após outras verdades que são joias raríssimas, belíssimas e preciosíssimas. A palavra de Deus é igual o metal ou a água, porque os melhores metais, o ouro, e quanto mais profundo, melhor a qualidade dele. A água assim também. Quanto mais fundo for o poço, mais água cristalina vai ter. Exatamente a palavra do Senhor. Quanto mais você mergulhar na palavra do Senhor, você vai descobrir tesouros. Tem passagem que você lê da Bíblia, ali você é acostumado a ler ela. Talvez não tenha tanto importância, mas tem dia que você vai ler e aí você nunca lia isso aqui. Às vezes você pode ter lido 10 vezes a Bíblia, mas tem dia que ela vai falar com o seu coração diferente. Por quê? Porque é um tesouro. Naquele dia você encontrou joia raríssima naquele texto. E assim que os bereanos eles faziam, está atentamente no que estava ensinando. Segundo, diariamente era algo que eles faziam. Não era uma vez por mês, uma vez por semana, quando desse tempo, não. Era diariamente. Os bereanos eram nobres porque examinavam cada dia as Escrituras, os que ouviram a palavra de Deus na sinagoga do sábado. Eles estavam lá, atentos ao que Paulo estava ensinando. Não ficavam satisfeitos sem examiná-lo. Dia após dia, durante a semana. O tempo que Paulo ficou ali naquela cidade, eles tinham cuidado de tudo que Paulo, a Bíblia não fala quanto tempo, quanto semana ele ficou naquela cidade. Mas foi pouco tempo, porque nós vamos ver que o pessoal lá de Tessalônica ficava sabendo que eles estavam lá. E aí ele ministrava, eles tinham esse cuidado diariamente de examinar. Se queremos tocar bem, quem toca qualquer instrumento de música, devemos tocá-lo diariamente. Eu me lembro dos meus filhos, todos 3 músicos. E aí estavam fazendo serviço em casa.
Deixa eu pegar aqui um violão que eu lembrei de uma nota. Né, alemão? Eu lembrei aqui de uma nota aqui, e quem lembra tem que fazer ela logo, não esquece. Né? E todo dia ele pega no instrumento, se ele quer ser um bom músico, todo dia ele está tocando aquele instrumento. Porque ele quer aprender mais. Se queremos ser verdadeiramente nobres, como o povo de Bereia, temos de estudar como eles, cada dia examinando as Escrituras. Cada dia nós examinamos. Hoje tem uma facilidade. Temos ela aqui, um livro escrito. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, mas hoje tem Bíblia em áudio. A facilidade que tem você estar ouvindo. Se quiser o dia todo estar ouvindo só a Bíblia, você vai estar ouvindo a leitura. Então precisamos ter o cuidado de estar examinando isso. Tem dia que às vezes você ouve uma mensagem na rede social, você analisa ela, é o que ali é o que Paulo falou, me fez lembrar esse versículo, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Diz: examinar tudo e retende o bem. O que? Você pode ler, você pode ouvir, mas retende o bem. É o popular conhecido, nosso linguajado, comer peixe. Como a carne deixa as espinhas. Porque senão, às vezes, você pode se engasgar com as espinhas. Mas se você comer essa casa, você não vai ter esse problema. Então, você pode ouvir de tudo, mas retém o que é aproveitado, o que é bom, o que vai trazer edificação. Aquilo que é pernicioso, que é perigoso, deixa de lado. Terceiro, eles examinavam com inteligência. Devemos evitar o costume de estudar a Bíblia escolhendo um versículo. E aí, eu sei que não, isso aqui não é comigo, não, isso aqui não me agradou, não. Isso aqui passa, quero ver outro. E aí vai navegando para encontrar um versículo que seja agradável à pessoa. Mas Paulo, ele falou sobre isso. Que diz que ia chegar dias que as pessoas queriam ouvir aquilo que era agradável aos ouvidos. Porque a palavra genuína trazia comichão, coceira no ouvido. E aí contratava pessoas que ministravam somente aquilo que é agradável. E nós estamos vivendo esse dia, mano. Felizmente. Eu conversando agora recentemente com um amigo, e ele me disse que foi pregar em determinado lugar. E quando chegou, o pastor chamou ele no gabinete. E quando chamou ele, disse: como é que é a sua mensagem? Não, minha mensagem é Bíblia, genuína. Disse: não, aqui tem uns assuntos que você não pode falar, não. Porque eu tenho uns irmãos aqui que senão eles vão te desagradar aqui, ficar triste, e não vão contribuir. Não. Ao ponto que estamos chegando. O líder se refém da igreja, por causa de não ministrar a palavra de Deus na sua essência. Deus está nesse negócio? Não. Deus está igual a igreja lá de Laodiceia. Foi lá de fora, batendo na porta, querendo entrar. Porque a palavra de Deus está sendo selecionada. Esse aqui eu posso ministrar, esse aqui não. Escolhendo um versículo aqui e outro ali. E é essencial estudá-lo de capa a capa em ordem. Sem dúvida, Deus, às vezes, dirige por um meio do primeiro versículo encontrado ao abrir a Bíblia. Aí é onde entra Deus, a palavra dele, ele vai falar conosco. Ele pode. Agora, eu acho, muitas das vezes, interessante que a pessoa ora, pede uma palavra ao Senhor, Deus confirma, e aí, quando chega para ministrar a palavra, diz: não, eu não vou ministrar essa palavra aqui não,
Tem pouca gente. Eu preparei esse sermãozão aqui, eu não vou ministrar não. Ou outros não. Chegou lá, Deus mudou a mensagem. E é uma mensagem que a gente nem preparou ela. Deus pode, tem um poder para isso. Mas eu acredito num Deus que só orar, querendo, Senhor, o que eu vou ministrar? Ele vai falar no meu coração o que eu devo falar para a sua igreja. Porque a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Eu tenho cuidado de transmitir aquilo que Deus quer que eu fale para a igreja. Eu não posso ministrar aqui algo que eu quero. Eu quero ministrar aquilo que Deus quer que eu ministre. Nós estamos perdendo o dia que a pessoa preparou uma mensagem, ele ministra ela em 100 lugares por aí, a mesma mensagem. Aí a pessoa fica encabulada porque ele ministra uma mensagem, e ele não imagina que ele vai ministrar ela 20 vezes, já tem ela já gravada na mente. Mas temos que ter um cuidado. Você faz festa, você ora. Senhor, qual que é o tema da festa? Deus vai lá e dá o tema da festa. O pregador vem, não prega nem uma vez no tema. Eu sou obediente a essa questão de tema. Se me passar, qual que é o tema? Vou trabalhar em cima do tema. Mas não. Ela vai ministrar aquela que já tem ela decorada. E já é fácil ele ministrar ela. E as pessoas ficam impressionadas. Que conhecimento. 20 vezes já ministrando, já gravou ela. Então, precisamos ter o cuidado de estar na direção de Deus. Não convém, porém, fazer distinto regra infalível. Devemos sempre discernir qual o Espírito que nos dirige. Se é o próprio do homem, se é de Deus ou o inimigo. Aonde entra o discernimento? Se você deixar de ser dirigido na direção do Espírito Santo, você nunca vai ser envergonhado. Você nunca vai ficar na mão. Você nunca vai ficar sozinho num púlpito e sem alguém andar. Se você andar na direção do Espírito Santo, nunca vai faltar mensagem para você. Se você andar na direção do Espírito Santo, deixar ele lhe conduzir nas páginas das Sagradas Escrituras, o Senhor não te deixa na mão. Sempre você vai ter uma palavra. Às vezes a pessoa chega no momento, pastor, eu quero ouvir uma palavra. Irmão, eu quero ouvir uma palavra. Eu estou aqui precisando de ouvir uma palavra. Deus, Ele vai lhe conduzir. Porque você tem intimidade com a palavra dEle. Ele vai lhe dizer que você deve ministrar. O que você deve falar. Aqui é onde entra o dom da palavra, o dom da ciência. E Deus vai lhe usar. Mas precisamos depender do Espírito Santo do Senhor. Meditação. É interessante essa palavra. Meditando. Quer ver a pessoa ler rápido para aquela leitura. Mas a Bíblia não ficou para você fazer uma leitura. Igual nós fazemos aqui, a leitura prefacial. Não lemos ela rápido. Mas quando você vai estudar, você vai meditar. Analisando palavra por palavra. Frase por frase. O que ele quer dizer? Não é a quantidade de alimento ingerido, mas a quantidade digerida. Aqui que eu falei, comer o peixe. É o que vai ser digerido. E eu tenho medo de pessoas que derramam uma avalanche de conhecimento. Essas mensagens de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando termina, você não lembra que foi pregado no início. Se nós temos cuidado aqui, no máximo 40 minutos. Porque para que venha digerir o que foi ingerido. Porque senão não traz efeito. E do reino animal, tem alguns animais que fazem a palavra ruminação. Né? Rumina. Ele vai mastigar novamente. Remoer. Assim é estudar a palavra do Senhor. É remoendo. Que renova os tecidos do nosso corpo. Não é o número de... assim, mas a quantidade digerida que renova os tecidos do nosso corpo. A quantidade, o alimento que nós comemos, nos alimentamos, é que vai servir para o nosso corpo. Não é o número de capítulo,
mas dirigido. Isto é, compreendido, meditado e recebido na alma, que nos fortalece e edifica espiritualmente. O que faz é trazer edificação para a nossa vida. A importância do conhecimento da palavra do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos ver da importância, vamos ver que o apóstolo João, ele escreveu para nós no capítulo 5 de João, e o versículo 39. João 5 e 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Aqui Jesus falando. Quem fala do Senhor é a palavra. Quem conhecer Jesus, conhece a palavra. A importância do conhecimento. 1 Pedro, 2 Pedro, melhor dizendo, ele nos exorta quanto à importância do conhecimento da palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 18. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça e conhecimento. Eu falei isso aqui um tempo atrás. Graça e conhecimento. Você já viu um pássaro voar sacumás? Não, né? Ele voa com as duas. Então nós precisamos de graça e de conhecimento. Porque às vezes a pessoa só quer a graça. Porque tem muitas pessoas que não gostam de conhecimento. Por quê? Aqui não é só a graça, é a busca do conhecimento. Mas também não pode ser só o conhecimento, senão torna o formalismo. É necessário que haja equilíbrio. A graça e no conhecimento. O poder e o conhecimento da palavra do Senhor. Porque poder sem conhecimento é mero barulho. E a importância de conhecer a palavra do Senhor. Quando nós olhamos aqui para Oséias, capítulo 4, versículo 6, é um versículo muito que chama a atenção. Por quê? Porque diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Teve um período na história da igreja, do Antigo Testamento. Domingo a gente vai estar falando um pouco sobre isso, mas para antecipar, que teve uma geração que não conhecia Deus. Porque a palavra de Deus não era ensinada. Depois de Josué, veio uma geração que não conhecia Deus. Não sabia quem era o Senhor. E aqui no dia de José, o Senhor fala que o povo estava perecendo. E esse meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. O quanto é importante o conhecimento da palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva ser hoje, que rega a terra. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, capítulo 32, versículo 2, diz: goteja a minha doutrina, como a orvalho, sobre a relva, aquela chuvazinha bem fininha. Tem aquela chuvazinha no interior, aquela casa de palha, né? Estava a noite todinha chovendo aquela chuvinha. Aquela ali que molhava a terra, que regava a terra.
E é exatamente a palavra do Senhor, ela precisa, ela tem esse sentido, essa aplicação para as nossas vidas. A importância do conhecimento da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele teve esse cuidado de transmitir a palavra, aquilo que ele havia aprendido do Senhor. No capítulo, a 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 2 diz: E o que de mim, entre muitos testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Porque se não for idôneo, pode distorcer a palavra de Deus. Como onde o pregador foi lá, o pastor procurou que a mensagem que ele ia pregar, né? Pode distorcer. Mas o homem idôneo não. E esse obreiro disse: não, pastor, eu prego o que Deus coloca no meu coração. Eu transmito aquilo que Deus coloca. Se não for assim, eu vou embora, o senhor fica com a sua igreja. E eu não vou me submeter a não ser a vontade do Senhor. Aí que o pastor despertou. E ele me disse que naquela noite, que mais se alegrou foi o pastor, a mensagem. Então, a palavra do Senhor nós precisamos ter o conhecimento. E a Bíblia, Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede da verdadeira justiça. Fome e sede são duas necessidades básicas da nossa vida, da nossa existência. Imagina uma pessoa que não tem desejo de se alimentar? Ele vai ficar fraco. Se ele não tiver sede, vai ter problema renal, né? Então nós precisamos ter fome e sede da palavra do Senhor. E o salmista, no Salmo 63, diz que nós temos que ser sedentos como uma terra seca. Uma terra seca, ela está precisando de água. Assim ele diz que nós precisamos da palavra do Senhor sobre a nossa vida. No Salmo 42, nós vemos ali o salmista tão desejoso, faminto para estar na casa do Senhor, mas estava enfermo. E ele fez ali uma analogia comparando o seu desejo, a sua fome, com uma coça que tem sede da água. A coça, quando ela encontrava uma corrente de água, ela saciava a sua sede e se protegia dos predadores. E para nós estarmos protegidos dos predadores hoje tem por aí, nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dela. Como a água, ela sacia também a nossa sede. A história dos bereanos nos mostra o poder transformador da palavra de Deus. Muitos deles creram e se converteram à fé cristã. Aprendemos que a palavra de Deus tem o poder de mudar vidas, trazendo salvação e transformação. A palavra traz salvação e transformação. Eu não posso ser o mesmo antes de conhecer Jesus. Preciso ter mudança. E essa mudança ela vai acontecendo gradativamente. À medida que vamos nos alimentando da palavra de Deus, ela vai mudando a nossa vida. Devemos permitir que a palavra de Deus nos transforme e molde nossas vidas de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus, ela é transformar as nossas vidas. O Evangelho, ele é transformador. Paulo estava ali com os irmãos aprendendo da palavra de Deus. Mas havia sempre oposição. E agora no versículo 12, diz que muitos creram, muitos varões. O versículo 3 diz: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Se fosse hoje era fácil. Passava uma mensagem, né, no WhatsApp: ó, esse pessoal está aqui.
Quantos pregadores que não saíram por aí fazendo estrago em igreja? Na época não tinha comunicação. Né? A Bíblia até chegava, hospedava, conseguia pagar a conta lá no... Eu tinha um querosene lá na nota. Né? Mas hoje, na facilidade da internet, o aventureiro não prospera mais hoje, não. Login, a fama dele está na rede social, negativa. Né? E eles foram lá. A notícia chegou lá. Mas eles tiveram cuidado com Paulo. Ali era Deus protegendo Paulo. Quantas situações que Paulo passou, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Deus tem um propósito, você pode até passar os intempéries da vida, mas Deus, a mão dele está te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. Às vezes ele permite que certa situação aconteça, mas ele está conosco. No mesmo instante que chegaram, aqueles irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar Egeu, né? Mas Sila e Timóteo ficaram ali. Mandaram Paulo agora para Atenas. Paulo agora, ele foi levado para lá. E aqui estava começando uma igreja. Ali, igreja de Bereia. Tessalônica, depois foi fundada uma igreja. Mas esses irmãos se tornaram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles tiveram o desejo de aprender da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Que tenhamos essa fome, que tenhamos essa sede pela palavra. Que é ela que alimenta a nossa alma. Talvez tenha alguém aqui que ele não jantou ainda, né? Mas com certeza almoçou, tá? Chega em casa, vai jantar. Nós estamos alimentando a nossa alma.